Eu poderia estar utilizando, né, o facão aqui, se eu pegasse o facão, ao invés de estar utilizando essa parte do fio, poderia usar a plancha aqui para bater. A lapada. A lapada. Isso é bem comum, né? Nas costas. Deixar um vergão ali. Exato. Então também seria, né? Essa, no caso do facão aqui, seria um pouquinho mais abrangente, que estaria na questão do pérfuro corto contundente, né? Correto. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, dando sequência a mais um episódio de Cultura de Segurança com o grande mestre Flávio Gavloski. Eu sou o Rafa, instrutor da Academia Brasileira de Armas. E, antes de mais nada, quero mandar um abraço especial ao senhor Caio Villanova, de Mato Grosso do Sul. No último episódio nós mudamos para o Mato Grosso, ele comentou ali embaixo, falou que o abraço passou perto, então a gente vai diretamente para ele. Caião, um abraço, meu querido, obrigado por assistir a gente aqui. Então, mestre, hoje eu proponho que nós falamos sobre armas de impacto para autodefesa, mestre. Armas de impacto para autodefesa. Tá bom. O que você tem para me contar o que é a utilização, o que são as armas de impacto para não só para autodefesa, mas acho que podemos começar primeiro o que são as armas de impacto. Perfeito. Então vamos lá. Uma arma de impacto, né, a gente pode classificar elas como próprias e não próprias, ou impróprias, né, ou improvisadas. Como queiram. Né, exatamente. Existem várias formas aí de contar a mesma história. Mas, de uma maneira geral, uma arma de impacto é toda e qualquer arma que você utiliza com a finalidade de traumatizar, de gerar algum trauma. Em outras palavras, bater. Ponto. Se você não quer explodir o cara, se você não quer perfurar o cara, se você não quer cortar o cara, se você não quer arranhar ele, enfim, se você não quiser gerar nenhum outro tipo de dano que não seja o impacto em si, isso será, né, no caso, uma arma de impacto. Você vai gerar esse tipo de trauma. Então, alguns exemplos. Um bastão, né, seja um bastão retrátil ou não, né, pode ser um taco de sinuca, um taco de beisebol, um pé de cabra, o pé da mesa, o braço da cadeira, essa garrafa. Eu poderia estar utilizando, né, o facão aqui, se eu pegasse o facão, ao invés de estar utilizando essa parte do fio, poderia usar a plancha aqui para bater. A lapada. A lapada. Isso é bem comum, né, nas costas. Deixar um vergão ali. Exato. Então também seria, né, essa, no caso do facão aqui, seria um pouquinho mais abrangente, que estaria na questão do pérfuro corto contundente, né? Correto. A palavra comprida, pérfuro corto contundente. Mais bonitinho. Bonito, né, cara? O que quer dizer que ela pode ser usada para perfurar, para bater e para cortar. Para cortar. Ponto. É um multiuso aí. Exatamente. Quase que aqueles canivete multitool, né? Certo. Um martelo, né? É uma arma de impacto. É barato, né? Faz Faz sentido. sentido. Um cano, um pedaço de pau que você acha, uma pedra, uma arma de impacto. Um cinzeiro. Um cinzeiro. Eu sempre penso em cinzeiro naquela cena do filme que o cara pega na mesa e dá um soco no cara com um cinzeiro. Assim. Então, tinha o meu ali, que tava ali em algum canto. Enfim, tá ali. Um livro. Livro. Tu falou do filme, eu lembrei do filme do John Wick. Quando ele pega um livro e começa a bate com a barça no cara, né? Eu até lembro que eu vi uns tempos atrás um meme na internet assim, dizia, tipo, menos violência e mais livros, uma parada assim, aparece a cena do filme do John Wick metendo a porrada no cara com um livro. Eu achei isso genial. Cara, não deve ser de todo mundo que tá assistindo, eu imagino, mas tem uns... Lembra da boa e velha Páginas Amarelas? Cara, aquilo ali deve doer, cara. A própria Barça, né? É um exemplo clássico de que, tipo, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Você pegava, tipo, era uma folha extremamente fininha, que se você olhasse pra ela rasgava, mas colocava várias folhas juntas, pô, aquele negócio era pesado. E aquilo ali deve machucar, né? Uma bela pancada daquilo, misericórdia. Já que a gente tá falando tanto de filme, né? Tem até um outro filme, se eu não me engano, é a hora do... Eu só não lembro se é a Hora do Rush 2 ou 3. Certo. Que aparece logo no começo do filme, né? O Jack Chan lá e o Chris Tucker, eles são abordados pela polícia francesa, eu acho que é no 3, eu acho. E eles são revistados e eles começam a apanhar com uma lista telefônica. Os caras só pendurados assim, e porrada. E aí quando eles são liberados, né, o Jack Chan fala assim, cara, você teve ainda sorte, né, porque se fosse na China, as listas telefônicas da China são infinitamente maiores. Cara, e aí como a gente está abordando essa questão das armas de impacto para a autodefesa,
Será que a gente consegue separar um pouco, então, das próprias, das impróprias? Vamos falar das próprias, felizmente, que são criadas para esse fim. Claro. Que a gente pode falar, no caso, o bastão retrátil? O mais típico, sim, a gente pode ter algumas variaçõezinhas, né? Mas de um grosso modo a gente acaba de um jeito ou de outro voltando sempre ao bastão. Ou a tonfa, né? Aquela que a polícia usa. É, que não deixa de ser um bastão. A gente poderia falar das suas variações, tipo a tonfa, ou se, né, for Ducalia ou Hawakan, né? Eu já tomei um... Hawakan são aqueles que parecem de bambu, não é? Não, esses são os Ratan. Ratan. Tá. Eu levei uma dessa na cabeça do Silveira, nunca mais quero levar uma dessa. Não, então, já tomei um esporro do Silveira uma vez, justamente por conta disso, que eu perguntei alguma coisa sobre a tonfa pra ele, ele falou, porra, não é tonfa, no Kali é Hawakan, caralho. Esse é Calypso, não é tonfa é japonês. Tá. Né? Tagalu é Hawakan, mas que é a mesma coisa, a mesma arma. Certo. Mas a gente pode pegar aqueles P90, P120 da polícia também, que o pessoal da cavalaria usa. Segura aqui também na mão, né? Que, cara, é a mesma coisa. Ainda é um bastão, né? Certo. Fugindo um pouquinho dessa área do bastão em si, uma coisa que a gente pode estar utilizando como uma arma de impacto própria, seria, né, o famoso soco inglês. Né, que ele é de fato uma arma própria, ele foi feito com o intuito de, né, utilizado como uma arma. Sim. E é para impacto, né? Correto. Embora ele gere uma lesão tão grande, em alguns casos, dependendo do estilo do soco inglês, às vezes ele tem umas pontas, mas que ele gera laceração. Perfuração também, né? Exatamente. Mas, né, de um grosso modo, ele foi desenvolvido para traumatizar, para bater, para quebrar lá o osso do cara do outro lado e ponto. Bordoado com aquilo na mão deve piorar um pouco a situação do trauma, né? Exatamente. Potencializa o efeito. Mas de uma maneira geral, tirando essa questão do soco inglês, assim, não é comum ter outras armas próprias com essa finalidade. Porque o bastão é uma coisa muito simples e eficiente. Tá? É aquela coisa, tipo, não tem que ficar inventando a roda. Tá ali, né, cara? Você pode melhorar a roda, mas não tem porque você inventar uma nova. Sim, né? Então o bastão é mais ou menos nesse estilo. Então o bastão ele é extremamente eficiente, não tenho o que negar. E o que aconteceu foi você modificar ele, né? Então você fala, pô, tem um bastão de madeira. Fala, pô, a madeira é legal, tal, mas ela não é tão resistente. Por que se eu fizer essa parada de aço? Beleza, tem um cano, né? Beleza, funciona. Mas, pô, um bastão normalmente ele é grande. Cara, será que tem um jeito de eu deixar ele menor? Certo. Aí fizeram os bastões expansível, telescópio, retrátil, enfim, não importa como você quer chamar. Já visto da questão da ocultabilidade da ferramenta e do porte dela, Exatamente. Né? Então, mas assim, de uma maneira geral, você de um jeito ou de outro, você acaba sempre voltando o bastão como sendo uma arma própria. Uma arma que foi fabricada com o intuito de ser utilizada como uma arma. Certo. E aí a gente tem as armas impróprias, que daí, cara, isso é um universo. É só ter criatividade, né? Como o Silveira sempre me falou, machuca, então usa. Exatamente. Você pode bater em alguém com aquilo, né, uma arma de impacto. Uma outra pessoa, sim, você pode utilizar uma outra pessoa como uma arma de impacto para acertar outra pessoa. Né? Um boliche quase de gente. Exatamente. É um exemplo mais clássico, às vezes as pessoas acham que eu estou fazendo um negócio muito extraordinário. Fala, não, poderia ter, sei lá, uma terceira pessoa atrás de você, eu empurro você contra ela, pronto, você gerou um impacto. Logo, né, eu fiz uma arma improvisada, né, de uma outra pessoa e gerei um impacto na outra. Né? Vai ser mais lesivo ou não? Não sei. Né? Aí é uma outra história. Aí depende. Exatamente. Mas, dependendo da sua tática e estratégia naquele momento, por exemplo, é gerar uma distração, tempo suficiente para eu correr. Uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade. Ou acessar a minha arma, né, uma faca, minha arma de fogo, ou até mesmo uma outra arma de impacto, que poderia ser no caso um bastão, uma pedra, um tijolo ou qualquer outra coisa do tipo. Sim. A minha dúvida, mestre, eu sempre via as armas de impacto como ferramentas extremamente interessantes, né, para autodefesa. Logicamente que tem as peculiaridades das mesmas, né, em questão de peso, né, manusabilidade, essa coisa toda. Mas a primeira coisa que eu acho que você já deve ter ouvido quando a gente fala também de faca, né, eu posso portar um bastão? É crime eu posso portar um bastão retrátil para me defender? Cara, de uma maneira geral, vou tentar englobar tudo, eu tenho certeza que a gente vai falar disso de novo, então né, eu posso falar isso infinitas vezes, mas isso sempre vai surgir. Não é ilegal, não tem nada em lugar nenhum escrito que você pode ou não pode, né, carregar.
né? A nossa própria Constituição diz que você só deve fazer ou deixar de fazer aquilo que está escrito. Exato. Ponto. Né? Se está escrito, você faz, ó, seja para fazer ou não. Você pode ou você não pode. Né? Ponto. Se não está escrito que pode ou não pode, você escolhe, né, se você vai querer fazer aquilo ou não, carregar aquilo, não ter aquilo ou não. Por exemplo, podia estar escrito na lei que todo brasileiro deve carregar um bastão, por exemplo. Poderia estar escrito. E aí sim você seria obrigado a ter um, e caso você não tivesse, Aí seria crime. você estaria errado. Né? Não é o caso, mas não está escrito que você pode, não está escrito que você também não pode. Logo, você define se você quer ou não portar. E falar, arma branca, não sei o que, beleza, não tem nada escrito em lugar nenhum que está dizendo que você não pode ter uma arma branca. Sim. Né? Mesmo porque só na minha gaveta de casa eu tenho vários. Só que nesse espaço que a gente está, a gente tem centenas, porque, né, o que de fato é uma arma branca? Porque aí tem a definição de arma branca, coisa que atualmente ela não existe. Pormenores jurídicos. Exatamente. Antigamente, até coisa de uns, acho que 2 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha a definição de uma arma Até de branca. tamanho de lâmina, não tinha uma questão dessa em alguns estados? Tinha, ainda tem. Ainda tem. Na questão da lâmina ainda tem essa questão de tamanho e tal, mas é mais restrita essa questão da lâmina em si, né? Certo. Hoje a gente tem no caso para 2 estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Minas Gerais, né, que falam um pouquinho sobre essa parte de lâmina em específico, mas assim, no conceito de arma branca de uma forma geral, a gente não tem. Antes a gente tinha, né? Uma arma branca é todo objeto perfurante ou cortante ou contundente, agora fugiu exatamente a descrição ali, Sim. mas tinha uma coisa assim, tipo, é perfurante, contundente e de forma oblonga. Tá. Né? Ou seja, em algumas... nessa definição antiga que já não existe mais, né, ela desqualificava alguns objetos contundentes como sendo armas brancas. Correto. Né? Então, por exemplo, sei lá, um cubo mágico não era uma arma branca. E é bem legal bater alguém com Mas, pelo que estava escrito, né, não era uma arma branca. Tá. Pelo que estava, né, preto no branco ali. E aí eu não sei quem foi o estagiário que atualizou aquela parada, que quando ele estava escrevendo nos negócios de arma de fogo, de arma de lâmina, beleza, o cara simplesmente esqueceu de colocar daquilo. a definição de arma branca. Então assim, hoje não tem, não existe. Né? Então se você chegar assim, essa caneca é uma arma branca? Sim. Onde é que está escrito que é? Né? Mas pode ser usado como tal, né? Pode ser utilizado como tal. Aí você pode pensar, tipo, não, beleza, já que eu não tenho a definição do que é uma arma branca, vamos pegar o sentido contrário. Vamos fazer por exclusão, exatamente. Pega o que não é uma arma branca, logo o que sobrar, a gente subentende que seja. Então o que não é? Isso, beleza. Então o que sobrou? Aquilo. Então aquilo a gente pode entender. Seria uma... Faz sentido? Faz todo sentido. Porém, a gente também não tem nada que diz o que não é uma arma branca. Então você quer dizer que pode ser não, provavelmente vai ser da interpretação do agente que te encontrar com isso? Um bastão na cintura, um soco inglês ou algo do gênero? Exatamente. Entendi. Exatamente. Então a gente não tem nenhum apoio direto, legal, jurídico ou qualquer outra coisa do tipo que você tenha algum tipo de embasamento. Então, não existe uma regra geral para isso, né? Não, usa isso aqui que aqui você não vai ter problema. Pode ser que você tenha problemas ou não. Né? Tá no limbo. Essa é a melhor definição que eu encontro, né? Limbo. Se fosse só para isso, estava resolvido o problema, não. É para tudo nesse país. Exatamente. Né? Com exceção da questão das armas de fogo, aí elas têm meio que como se fosse uma legislação própria aí mesmo. Né? Aí, beleza. Certo. Aí a arma de fogo em si vai ter as suas regras particulares ali. Se pode, não pode, questão de porte, fabricação, etc. Né? Mas no de respeito, por exemplo, a lâminas, ainda ela fica... A lâmina está mais ou menos caminhando para esse mesmo processo da arma de fogo de forma extremamente infeliz. Sim, né? sim. Mas ainda está bem restrito nessa questão do regimento nacional. Né? Então, como a gente comentou, está só no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por enquanto, até quando não faço ideia, pode ser que amanhã ou depois essa parada... Ou pode ter mudado agora e a gente não viu ainda. Exatamente. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo exatamente, né? Pode ser que no momento que você esteja assistindo já seja proibido no Brasil inteiro. Exato. Você seja um criminoso contumaz por ter lâminas. Exatamente. Né? Mas para armas de impacto ou armas improvisadas, né? Não temos nada. Nem a favor,
nem contra. É Muito simplesmente pelo contrário. um limbo, né? Vai, só existe. Mas aí, mestre, como a gente já mostrou um pouquinho o que elas são, né? A questão que eu posso ter uma delas para defesa, na verdade nós indicamos que você tenha uma, Total. né? Como que eu posso usar uma arma de impacto para me defender, cara? Em que cenário que ela pode ser empregada? Perfeito. Uma arma de impacto, ela vai ser muito bom para, em alguns casos, distração, Correto. em outros casos, para controle de distância. Tá? Então, assim, quando você tem um inimigo armado, por exemplo, né, digamos que ele tenha talvez uma arma de impacto também, ou ele tenha uma faca, ou enfim, qualquer outro objeto, né, sei lá, uma tesoura, talvez ele queira, né, te atacar com isso. E aí você vai ver o que você tem à sua disposição. É comum a gente ter a interpretação de que uma arma de impacto ela precisa ser necessariamente maior, mais comprida, mais longa. Eu sempre pensei de impacto ser maior pra você pegar o cara de longe. Exatamente. Pronto. Esse é o senso comum, basicamente. Quando você fala em arma de impacto, você já pensa num bastão. Bastão comprido, bate no cara de longe. Pronto. Exatamente. Controle de distância. Né? Quem controla a distância controla o combate. A ideia é que você consiga chegar no cara antes que ele consiga chegar em você. Certo. Esse é o senso comum. Né? Se você perguntar para qualquer pessoa, ela mais ou menos vai seguir essa ideia. Sim. Mas não necessariamente. Essa sim é uma das opções, mas existem aquelas armas de impacto onde elas são menores, onde você não vai conseguir chegar, não vai conseguir ter essa distância do seu agressor. E aí é interessante que você tente manter ainda assim essa distância, porém você vai gerar mais naquela ideia de distração, como por exemplo, né, tu até falou da questão do cinzeiro. Eu posso pegar o cinzeiro e arremessar no meu agressor. Abrir então, uma janela, né? Exatamente. Então vou ainda conseguir manter essa distância de forma que eu consiga alcançar o meu agressor e ele não me alcance. Porém, né, é uma questão de oportunidade. Então se eu vou estar arremessando alguma coisa contra o meu agressor, eu tenho que garantir que eu vou conseguir ser o mais preciso quanto possível nesse fato de distração. Distração não significa necessariamente acertar o meu agressor. As pessoas confundem, né? Vou distrair, não, tem que acertar. Não necessariamente. Você pode acertar, ótimo, você pode gerar uma lesão, você pode acabar, né, gerando algum trauma, algum corte, sei lá, uma garrafa que você acertou, o cara acabou cortando, beleza, né? É um bônus, por assim dizer. Mas às vezes você pode, né, sei lá, atacar alguma coisa, sei lá, tipo na parede, ele desviou a atenção, né, chamou a atenção dele, você distraiu. E isso vai te abrir uma janela de oportunidade para outra coisa, seja para acessar uma outra arma, ou para continuar acertando coisa nele, né? Ou para, enfim, sair correndo, por exemplo. Que não é uma atitude imbecil, não, algumas vezes, né? Algumas vezes. Algumas vezes não é imbecil fugir. O pessoal fala, é só correr. Não é só correr. E eu acho que a gente já falou sobre isso, essa questão Sim. de sair correndo. Né? Eu achei interessante essa questão que você falou de usar as armas de impacto, e veja, nós estamos falando de bastão especificamente, no todo geral, que o mestre Flávio nos mostrou aqui. Isso eu aprendi num curso que eu fiz com um caveira do BOP, do Rio, um cara muito fera, que ele falava isso no âmbito do tiro, né? Mas eu acho que isso funciona em outras coisas, é que quando um fala, o outro escuta, né? Então, assim, o fato de você estar arremessando coisas na pessoa, ela vai ter que pensar, ela vai ter que racionalizar que ela está sendo atacada, né? E aí você consegue abrir janelas de oportunidade, você consegue se movimentar, você consegue se abrigar ou pegar outra coisa, ou, né, seguir da maneira que você julgue mais correta. Exatamente. Isso pode ser usado também nesse sentido, né, mestre? Com certeza, com certeza. Eu acho que a ideia é que você consiga criar uma antecipação, né? As pessoas sempre dizem, né? Tem um plano B. Eu discordo. Eu não acho que você deve ter um plano B. Eu acho que você deve ter um plano para cada letra do alfabeto. Eu vou um pouquinho mais além ainda. Né? A pessoa fala, tem um plano B, C, D, E, F, até o Z, se for possível. Eu sou mais da opinião que você deveria ser tipo uma planilha do Excel. Né? Sabe que você vai lá nas colunas, vai A, B, C, quando você chega no Z, ela acaba? Não, ele vira A, A, B, A, C, cara, você deveria ser mais ou menos assim. Então, uma base matricial de planos. Então enquanto você tá pensando, eu vou jogar, sei lá, essa caneca no cara, beleza, mas se não der certo, né, eu já tenho que ter em mente pelo menos outras coisas, pelo menos umas 10 outras coisas que eu possa estar utilizando como arma. É só no filme, né, que o plano do cara dá errado e é engraçado, né? Com certeza, com certeza. Tem uma comédia no meio do negócio, né? Citou ali no caso da hora do Rush, né, dos caras tomando, né, lista telefônica nas costas, fala, engraçado pra caralho, né? Mas cara, não é nada agradável você tomar uma dessa nas costas, ou até mesmo na cara. Não deve, que nem diz o Silveira, arrisca machucar, né?
Mestre, e uma das coisas que, assim, acho que nesse processo que a gente tem usado, eu acho que tem sido muito legal a maneira que a gente está trabalhando, o que não é arma de impacto para defesa, o que você não tem que fazer, o que não é o que você acha que está fazendo da maneira correta. Tá bom, então o que não é? Enquanto isso você conta, eu vou comer esse chocolatinho aqui que não tem como ficar, cara. Fica à vontade, ainda estamos como eu falei, no clima de Páscoa, né? Então, o que não é uma arma de impacto? Então, embora a nossa legislação não seja tão bem em trabalhar nesse quesito de inclusão ou exclusão, a gente pode definir algumas coisas como o que não é uma arma de impacto. Como eu disse no começo, né, é qualquer coisa que envolva a questão de pérfuro, ou cortante, ou dilacerante, ou algo nesse sentido assim. Você vai gerar algum tipo de lesão que não seja um trauma. Então, por exemplo, uma faca não necessariamente vai ser um objeto contundente. Pode ser utilizado como tal em algumas exceções, como por exemplo a questão do facão. O machado pode ser, igual a gente tem um machado aqui, eu posso estar utilizando a parte contrária aqui do machado para estar batendo. Eu não vejo porquê. Eu acho mais legal essa é a outra parte. Exatamente. Cara, você já tem um machado na mão. Por que você vai querer estar batendo no cara? Né? Porra, usa o machado como. É tipo você ter uma arma longa e bater com a coronha, né? Porra, tira dele, cara. Isso, exatamente. Exatamente. Então, o que não é uma arma de impacto é tudo aquilo que você vai estar utilizando com o intuito de não gerar um trauma. Então, até mesmo um carro pode ser utilizado como uma arma de impacto. Embora, quando a gente entra nessa parte do carro, por exemplo, você mescla alguns conceitos, né? Que nem anteriormente falei sobre a questão do pérfuro corto contundente. Né? Então, um objeto cortante é um objeto que só corta, por exemplo. Né? Um objeto perfurante é um objeto que só perfura. Um objeto contundente é um objeto que só contunde, obviamente, só gera trauma. Mas a gente tem algumas variações como corto contundente, como por exemplo a questão do facão ou do machado, ele corta através do impacto. Ou pérfuro cortante, que é no caso, por exemplo, uma lança ou até mesmo uma faca. Né? Embora a lança seja ainda no pérfuro contundente, né? Você perfura através do impacto também, então você espeta lá o cara. E o carro entra mais ou menos em uma dessas ramificações, que é a questão de ele, além de contundir, ele gera a laceração. Né? Então ele arrebenta o cara, ele rasga. Né? Então isso também entra na questão de traumatologia. E, cara, acho que esse é um puta tema para um outro. Eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, eu fiquei bem curioso. Mas é um tema extenso. Eu fico nessa dúvida até. Eu acho que a gente tem usado uns exemplos de casos próximos ou até pessoais. Um tempo atrás, um colega muito bem instruído, faixa preta de algumas artes marciais, um cara que eu gosto muito, ele foi assaltado no centro da cidade e o cidadão tava com a faca. Essas de serrinha, assim, que você compra em qualquer lugar, não gasta nem 30 centavos, acho um negócio aqui. E ele, nessa época, ele tem porte de arma, não estava portando uma arma de fogo, né? E aí, ele com um canivete, mais de um canivete e um bastão retrátil. E ele falou assim, cara, eu não vou sacar minha faca aqui, porque eu não vou trocar facadas com um cara que, né, aquela história que a gente já falou em outros episódios, do nivelamento por baixo. Sim. O cara, saquei o bastão, dei um passo pra trás e armei o bastão batendo já, né? E ele falou assim, cara, eu não vou bater na cabeça, porque eu vou matar o cara. E aí ele conseguiu bater na região do ombro aqui e tal, que o cara caiu no chão e ainda ficou se fazendo de vítima e tal. Mas o que eu achei mais engraçado, assim, nessa questão toda, não tô nem falando da questão do combate faca versus faca. Sim. Mas o cara optar muitas vezes e falar assim, eu não vou usar a minha faca porque eu vou matar ele. E o bastão você não vai matar, então. Quer dizer que você vai rachar um negócio de aço no crânio do cara e não vai matar ele? É tão lesivo quanto, não é mesmo? Existe essa questão, né? Não sei se pode chamar de teoria, de falácia ou de, sei lá, como que é bem chama empírico, diga-se de passagem, né? Que o pessoal acha que o bastão ele é uma arma. Muitas pessoas já me vieram perguntando, falavam, eu queria aprender a me defender e tal, e eu gostaria de aprender a usar um bastão porque eu acho que ele é menos agressivo ou menos fatal. Cara, quem foi o influenciador digital que te falou essa mentira? Deve ser o Felipe Neto. Tá dando aula de defesa pessoal agora. E que um dia a gente recebe a carta dele intimando a gente. Processo nós. Ou
ou sei lá, em que blog que você leu essa parada que um bastão é menos agressivo ou menos fatal. Cara, não é. Não sei quem contou essa mentira, mas não é. Ele é tão quanto. Não é? Pode ser que em cenários e talvez proporções diferentes, talvez você possa ter um pouco mais de dificuldade ou não que um outro tipo de objeto, mas você fala, não, ele é menos letal, a chance de eu matar alguém com um bastão é menor do que com uma faca ou com uma arma de fogo. Não é. Muito pelo contrário, né? Pode ser tanto quanto, né? Porque dependendo do tipo de arma de impacto que você vai estar utilizando, ela vai ser tão lesiva quanto. Né? Por exemplo, por que eu digo isso? Porque a gente tem o fator principal, que é o fator visual. Tá? Tem outros fatores, que é a questão do fator social, por exemplo, que envolve isso, mas tem principalmente o fator visual. O impacto, ele acaba gerando um fator visual menos lesivo do que outras armas. Então, como por exemplo, quando você atira num cara, né, faz um disparo nele, ele tende a sangrar. Né? Às vezes, sei lá, pega de raspão ou algo assim, né? ou enfim, dependendo de onde ele acaba sangrando mais. Ou às vezes o cara cai, não por conta do tiro em si, mas por outros fatores, o cara cai, você tem aquele fator visual de tipo, o cara caiu. Meu Deus, levei um tiro. Ou o cara, né, tomou um tiro e começa a sangrar. Faca, a mesma coisa, você cortou o cara, ele sangra, então você tem esse fator visual. Com uma arma de impacto isso não é tão evidente. Então você bate no cara, o cara não fica tipo roxão na hora, assim. Né? Não necessariamente afunda a cabeça do cara. E não necessariamente ele vai sentir, dependendo de onde ele bateu, né? Dependendo de onde ele bateu também. Então, assim, esse fator visual, né, impacta também. Então o cara vê que não gerou tanto trauma, parece que não fez nada, mas pelo contrário, pode ter feito muita coisa, e a pessoa continua insistindo. Né? Então ela bate 1, 2, 3 vezes. Quando você vai ver, cara, não sei se você, sei lá, você quando você era, né, pequenininho, você já fez cerol na vida? Sim. Acho que todo mundo já deve ter feito cerol, né? Se você não fez cerol na tua vida, você tá muito errado. Eu sei que é crime, mas... Cara, hoje esse episódio eles vão prender a gente, cara. Vai ser genial. Continua que tá muito bom. A gente vai tomar uma cadeia no cara disso. Cara, mas... se a gente não aparecer semana que vem é porque a gente foi preso. Mas hoje a gente faz dentro da cela, né? Pode ser, né? Todo mundo tem celular, até em presídio, vambora. Exatamente, então vamos fazer livramento, fazer um ao vivo da cela. Mas como é que você fazia esse cerol? Você pegava um caco de vidro, colocava num saco, numa lata e ficava maceteando. Sim. Né? Você moía o que estava lá dentro. Com bastão uma pessoa é a mesma coisa. Imagina um saco de carne que tem uns negócios um pouco mais rígidos dentro, no caso seriam os ossos, e aí você pega uma arma de pá e começa a bater no cara. Você vai moer o que está lá dentro. Sim. Só que a diferença é que você não está vendo. Né? Então não gera um efeito visual instantâneo, como no caso uma faca ou uma arma de fogo. Mas o dano não é tão ruim quanto, né? Exatamente. Você pode afundar o crânio do cara, você pode, por exemplo, bater na região da caixa torácica, onde facilmente, por assim dizer, você pode acertar o externo, as costelas dele, de forma que ele vai perfurar pulmão, de forma que ele vai perfurar o coração, e você vai matar a pessoa. Sim, você pode ter até descolamento e rompimento de órgão, né? Com certeza. Né? A gente está falando de arma de impacto, ou nessa questão de utilizar outras pessoas como uma arma de impacto. Tem uma técnica no combate, que é o que a gente chama de joelhada no chão. Não é que você vai dar uma joelhada no chão, tá? Não faça isso. Vai doer muito. Mas a ideia é de que se você tem um agressor que ele está no solo, você pode desferir uma joelhada, que ele vai ter um efeito de cima para baixo, não normalmente de baixo para cima, como tem que ser a joelhada tradicional, e onde você aplica ela no externo. Só que, cara, se você aplica essa parada de verdade, como tem que ser aplicado, como é ensinado... É a bigorna caindo em cima do cara. Você realmente destrói a caixa torácica do cara. Você vai quebrar o externo dele e vai afundar tudo que tiver para baixo. Você vai matar a pessoa. Certo? Então, isso seria uma outra forma de você estar utilizando o joelho como uma arma improvisada, né? Uma arma de impacto improvisada. Né? O cotovelo, mais ou menos a mesma história. Né? O pessoal gosta de dar bastante cotovelada na cabeça. Você já viu o cara que tomou uma cotovelada, afundou o crânio dele. Cara, tem uns danos legais isso aí, né? E foi no... Isso nós vamos falar dentro do esporte, né? Isso dentro do MMA. Exatamente, né? isso que eu ia falar. Imagina na rua, né, cara? Foi dentro do esporte. Que não tem um árbitro pra mandar parar, né? Que foi, exatamente, já tá completando, já tá parecendo um casal. A gente tá quase casando já, pessoal. Que aí veio, o cara deu, acho que foi uma cotovelada, acho que de
de cima para baixo, uma parada assim, afundou o crânio do cara. Digamos e aí que veio com bastante raiva. veio o juiz e separou tal, e realmente o cara afundou a testa do outro com um impacto. E aí eu me perdi na linha. O que a gente tava falando? Não, a gente tava falando do cara usar, que o pessoal gosta muito de usar cotovelo como armas de impacto. Então, né? isso foi o que eu falei agora. A gente tava falando antes. Pô, agora você me pegou, mestre. Você falou da joelhada no externo. Você quebrou Que o pessoal acha que, né, um bastão não é tão letal quanto sim, uma arma de fogo, uma arma de lâmina. E Cara, sim, pode ser tanto quanto. Basta como você utiliza. Eu não meço nada por letabilidade, mas sim de que maneira que ele pode ser empregado. Uhum. Né? Se você já vê a máxima, que você pode sacar uma arma, dar 15 tiros no cara, o cara não morrer, né? E às vezes, sei lá, bicho, com uma paulada no lugar certo, você vai matar o cara. Às vezes de susto, você mata uma pessoa, né? E aí entra essa questão, né? O pessoal às vezes pergunta, Flávio, se uma faca é tão letal quanto? Se um bastão é tão letal quanto? Se uma arma de fogo é tão letal quanto? Se eu posso matar todo mundo, eu posso matar ninguém com as mesmas armas, né? Qual que é melhor? Qual que é a vantagem? Né? Qual que é a diferença? E eu falo assim, não se trata da arma ser melhor. A arma pela arma em si não faz nada. É um objeto inerte. Exatamente. Né? Um objeto inanimado ali, se você pegar a arma, colocar ela aqui... Vai, arma! Pronto, acabar... não é um Pokémon, né? Mata aquele homem. Então, assim... eu sempre falo, o que você sabe usar? Né? O que você tem mais familiaridade? O que você tem mais fácil acesso? Né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que gostariam de ter uma arma de fogo, mas não podem ter. Né? Por quais razões? Não sei. Né? Seja financeiro, seja fator legal, às vezes o cara, sei lá... Não tem idade, não né? tem idade, ou... Não preenche os requisitos. Né? Ou o cara é um criminoso mesmo. Não, um criminoso não gostaria de ter uma arma de fogo, mas... Né? O criminoso tem, né, cara? De qualquer forma. Não, eu digo tipo como, por exemplo, como é que eu posso explicar? Digamos que não... Porra, isso é foda, né? O cara cometeu crime, ele é criminoso, não adianta, Exato, ponto. Mas eu não digo, tipo, quando eu falo criminoso, o pessoal já pensa, tipo, um traficante, assim, o cara da que tomou vida. uma execução fiscal tributária por, sei lá, sonegação de imposto, ele não pode ter uma arma. Boa, perfeito, obrigado. Era nesse ponto que eu queria chegar. Então o cara, ele é um criminoso, Pela lei, ele é um criminoso. mas ele não é, tipo, né, o traficante que Quem esquartejou. posta é roubo. Então, tipo, o cara não pode ter uma arma. Né? Ponto. Ele não pode ter. Né? Então ele pode usar de outros meios. Né? Pode ser um bastão, pode ser uma faca, pode ser um soco inglês, pode ser uma granada. A granada é legal, cara. Uma granada é legal. Tem um amigo meu explosivista que ele fala isso. Que explode. Explode. Nem explode. Beleza. Granada é legal. Uns petardos, assim, uns petardos. Cordel, eu adoro cordel. Cordel eu acho que é Genial, a parte né, mais massa dos Cara, explosivos. e é um tipo de equipamento que você não cansa em usar. Você não fica cansado. Não é? Você tá uma bazuca. Você bate de longe, cara. Você não precisa nem se mexer. Entendeu? É genial isso, cara. Estamos fugindo do assunto. A questão é... Mas assim, né? O que você tem mais familiar? Você se sente mais confortável com bastão? Você tem mais familiaridade? Perfeito, treine com bastão. Experiência própria. Eu me sinto mais à vontade com uma lâmina do que com bastão. Em que pese tem os dois e tem um pouco menos de conhecimento do bastão do que das lâminas, mas eu ainda prefiro a lâmina. Até questão de portabilidade e tal. Quando eu comecei a treinar o Kali, eu tinha muito desses altos e baixos com faca e bastão. Em momentos eu me sentia mais confortável com bastão, em outros momentos mais confortável com faca. E eu pensei, por que será que isso está acontecendo? Às vezes eu saía assim e falei, cara, eu me sinto mais confortável com bastão ou com uma faca. E era tipo de semana para semana. E aí eu parei e olhava para trás assim com o treinamento e eu percebi que aquela semana e meia ou 2 semanas atrás, foi uma semana onde eu só treinei com faca. Intensivo ali na... E por consequência, eu me sinto mais confortável com uma faca. Mas por quê? Porque eu treinava com faca. Você tá operando aquilo já com mais... Exatamente. Quando eu treinava com bastão, eu ficava ali 1, 2, 3 semanas treinando com bastão e eu me sentia mais confortável. Então assim, não é porque ele é melhor ou pior, é porque eu tinha mais familiaridade naquele processo, logo eu me sentia mais confortável. Se fosse com arma de fogo, a mesma coisa. Né? Então, é aquilo que você se sente mais confortável, aquilo que você acha que você tem mais familiaridade e que você vai conseguir utilizar. Né? Não se trata de ser melhor ou pior. Diferente, né? Diferente. E aí você vai ter que usar aquela sua arma, seja ela de impacto, seja ela de lâmina, seja ela propelente, como uma arma de fogo, por exemplo, e aí você vai adaptar a sua estratégia para aquele tipo de combate.
Né? Qual que é a vantagem de uma arma de fogo? Que você pode acertar a distâncias maiores. Tá? Uma arma de impacto, um bastão, você ainda pode ter um pouco mais de alcance. Vai chegar mais próximo, infinitamente mais próximo que uma arma de fogo, por exemplo, certo. Mas você ainda consegue manter uma distância um pouco maior. A faca, dentro dessa questão do controle de distância, a faca é o pior deles. Olhando por essa ótica, sim. Exatamente, porque você vai ter que chegar muito mais perto. Pra poder esfaquear alguém, né? A não ser que você tenha um facão, mas você não vai ficar andando com um facão, uma espada, você não vai ficar com a porra de uma espada pra cima e pra baixo. Você vai ter uma faca menor, um canivete tipo esse. Então, num quesito de controle de distância, a faca é o pior deles. Exatamente. Mas muitas pessoas preferem a faca. Pelo fator de ser lesivo, não necessariamente. Não necessariamente. Não Pra mim, mestre, eu não sei, assim, dentro da questão da cultura de segurança, eu acredito também, por exemplo, da maneira que eu ministro as minhas aulas de tiro, né? É para pessoas civis que têm o intuito de portar armas, então é sempre de maneira velada, né? Então, assim, eu não tenho a prerrogativa de andar com uma arma ostensiva, né? Então, assim, o que eu procuro? Alguma coisa que me dê uma boa capacidade, um peso reduzido, né? E dimensões também, para que ela fique literalmente velada, né? E eu acho que o conceito da faca e do bastão tem que seguir também esse princípio, né? Você imagina, você vai carregar um punhal desse, pra você ocultar um punhal desse é muito mais difícil do que uma lâmina dobrável. Total. Ou um bastão rígido, mas você partir para um retrátil, que você consegue, né, esconder ele de maneira mais fácil. E é aí que a gente entra no porquê que as pessoas tendem a ir mais pro questão do lado da faca ou, né, do canivete, né, do objeto perfurante ou cortante, justamente por essa questão da portabilidade. Né? Então, por exemplo, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão de diferenças de bastões. Tá? Então, a gente tem algumas variações nos bastões. Então, de uma maneira geral, a gente tem os bastões de aço, né? E os bastões de polímero. Tá? Dentro dos bastões de aço, eu gosto de separar em basicamente 3 categorias. Os bastões de aço, que são tipo porcaria mesmo, né? Das marcas MT, marca trapo. Né? Essa eu não conhecia, cara. Genial. Marca trapo, né? Que é aqueles bastão que eu chamo de bastão descartável, que você vai usar uma vez e você vai jogar ele fora. Você dá uma porrada, ele vai entortar, vai quebrar e acabou. Ele desmonta. Entendi. É uma porcaria. Né? Os tipos de bastão que você coloca lá no Mercado Livre, você vai achar tipo por 25. Eu comprei um eu nem sei onde é que deve estar, se tá na minha mochila, enfim, mas eu devo ter pago, sei lá, tipo 40 ou 50 reais nesse bastão. Tipo, é muito merda. Né? Eu tenho um desse que na verdade eu só tenho justamente para mostrar pros alunos, ó, não compre esse bastão. Certo. É uma bosta, uma porcaria. Não funciona. É só como um exemplo mesmo. Mas você fala, tipo assim, você vai armar aquele negócio, vai dar uma pancada e ele já vai entortar e não vai funcionar mais. Não é que ele não vai funcionar, mas assim, ele perde a essência dele. Por exemplo, qual que é a ideia do bastão retrátil? Que você consiga armar ele, você deixa ele maior para você ter mais controle de distância, e no momento que você não precisa mais utilizar, você fecha ele e guarda. Só que esses descartáveis você vai bater, ele vai amassar, ele vai quebrar, e você não vai conseguir. Nunca mais fecha. Exatamente, então assim, não adianta. Tanto que esse bastão que eu tenho hoje, ele serve como pé da minha churrasqueira. Tá. Porque eu perdi um dos pezinhos, eu uso aquele bastão e coloco um parafuso ali e serve como pé. Não acredito, cara. E ele não funciona tão bem, porque às vezes ele fecha e a churrasqueira cai. Cai a carne no fogo. Então nem pra isso ele presta. Né? E aí a gente tem um segundo nível, né, que ele é um pouquinho mais caro ali, você vai achar por mais ou menos por volta de uns 100 reais, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de onde você compra, mas ele é bom. Eu tenho até um desse que já está comigo há pelo menos uns 8 anos aí, né? Ele cumpriu sempre a missão. Certo. Ele é infinitamente mais difícil de amassar ou de dar algum tipo de problema. Esse também de aço, mestre? Também de aço. Só que qual que é a principal desvantagem dele? Ele é pesado. Né? E às vezes a pessoa pode pegar e falar, mas não é tão pesado assim. Beleza, carrega essa parada o dia inteiro, né? Todo santo dia. No primeiro dia você leva. Tranquilão. No segundo dia você já começa a dar uma incomodadinha. No terceiro, naquela uma semana, você já não aguenta mais. Não, ainda mais quando o cara é neófito e não tá acostumado a portar uma arma, né? Exatamente. Né? Então depende ali da questão da própria bainha que você vai colocar ali, né? Se vai ser uma bainha de couro, de kydex, se vai ser de nylon, como é que você vai pôr, você vai prender no cinto, você vai colocar com um clipe, alguma coisa assim. Então incomoda, né? E aí a gente tem os bastões que eu coloco ali numa terceira categoria, né? Por exemplo, uma marca que é bem renomada nesse quesito, aquela, não sei se é ASP. Eu chamo de ASP, eu já ia te perguntar como é que pronuncia. Eu não faço ideia. Mas o meu sonho é ter um desse, cara.
E assim, qual que é a vantagem dele? Ele é um tipo de aço boladão diferentão lá, que ele é infinitamente mais leve, muito, cara, você pega no bastão, parece que você não tá segurando nada. Eu peguei um desses dias, eu fiquei impressionado. É alucinante. Deixa eu ver tem um desse. Ele tende a ser um pouco mais comprido, né? Ele consegue ir um pouco mais longe, né? Então nesse fator de controle de distância é importante. Te ajuda bastante, né? Só que qual que é a desvantagem? Ele é caro. Ele é muito caro. Eu lembro que uma época que eu olhei na internet era coisa de 600, 700 reais um desse, cara. Não sei se eu tava barato ainda. Tá. A última vez que eu vi um no Mercado Livre tava por volta de tipo 900 pila pra cima. É claro que vai do bolso de cada um. Às vezes 900 é tipo o preço do café do cara. Mas assim, eu jamais ia pagar tipo 900 conto num bastão. Eu pagaria se fosse uma arma de fogo. Beleza. Faz sentido, tem os seus benefícios por trás disso, mas cara, é um bastão, uma coisa que você vai pegar pra bater. Rachar na cabeça de alguém. Né? Sem enfrentar o pavão é bastante. Exatamente, tipo, é tipo ter um bastão da Nike. Tá. Você tá pagando pela marca do negócio, não pela funcionalidade em si. E esse já te garante que você possa... A parada não é tipo assim, eu sanar um problema e poder sanar outro problema com o mesmo bastão. É que eu consiga bater várias vezes na mesma ameaça sem eu perder essa ferramenta. Exatamente, né? exatamente. Tipo, beleza, terminou, cara, eu vou lá e compro outro. Foda-se. Perfeito. Né? E aí, dentre esses três, o pessoal tende a ficar ali no meio, que é a questão do bastão ali de aço, que ele é um pouco mais pesado, porém ele é mais acessível. Então ele cumpre a missão, mas porém ele é um pouco mais pesado. E o de polímero, mestre, ele garante uma defesa eficaz? E aí entra a questão do polímero. O polímero, ele normalmente tende a manter mais ou menos o mesmo preço do bastão de aço ali, do médio, né? Então ele vai por volta ali dos seus 100 e poucos pila, dependendo da marca que você for comprar, um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro. A distância dele é boa, ele tende a ir um pouco mais comprido que os bastões de aço. Normalmente o bastão de aço ele varia ali entre 60 a 65 centímetros, perfeito, mais ou menos. Os de polímero conseguem ir um pouquinho mais longe, né? Tende a ir um pouco, eles batem ali na casa de 65 para cima, às vezes 70, caramba, 75, já é um tamanho ótimo. A questão preço, então, bacana, distância, bacana. Qual que é a única desvantagem? Ele normalmente tem um volume maior. Então, pro quesito velado, ele não tende a ser tanto atrativo. Correto. Então, às vezes você vai carregar tipo, um bastão de polímero e fica tipo um negoção, assim, tipo, tipo não fica muito legal. É difícil, né? E até tinha um aluno meu, uma vez que ele comprou, né, só tipo, decidiu comprar, assim, falou, vou comprar, comprou. Aí ele chegou no CT e falou, pô, professor, não sei o que, comprei o bastão e tal. Eu falei, cadê? Ele, não, deixa ele pegar. Eu, como assim deixa ele pegar? Não, tá ali na minha mochila. Eu falei, cara, então já tá errado. Tipo, cadê a sua arma de porte? Tá ali na mochila, então não é de porte. Então, não, é que eu acabei de comprar. Eu, tá, então tá bom, né? Explica, mas não explica, mas beleza, acabei de comprar. E aí ele tirou, né? Só que era um bastão de polímero. Ele falou, não, isso aqui eu vou deixar na mochila e tal. Eu falei, cara, já tá errado. Já tá errado. O bastão ele tem que estar contigo. Né? Se você opta, né? Exatamente. Eu tenho um bastão na mochila porque não é arma que eu uso pra me defender. Se você tem um bastão na mochila, então você não tem um bastão. Mesmo vale pra faca, mesmo vale para arma de fogo, mesmo vale pra qualquer outra coisa. Exatamente. Né? Então não faz sentido. E ele falou, porque é meio grande. Eu falei, pois é. Né? Então você já errou, né, na questão da escolha. O bastão de polímero ele tende a ser melhor para agentes de segurança que podem utilizar o bastão de forma ostensiva. Fica mais fácil pôr no cinto ali, exatamente, coloca no cinto, no colete, na cintura, enfim. É outra situação. De forma que ele ganha na questão do preço, que é mais acessível, ele ganha na questão do alcance, que vai mais longe, ele ganha no fator resistência, porque se você comprar um bastão decente de polímero, ele vai aguentar. Às vezes o pessoal tem esse preconceito, né? Aço com plástico, porra, aço. Né? Mas assim... Tem mais massa, mais peso. Os bastões de polímero hoje, eles são muito resistentes, sim, se você comprar um decente, obviamente. Certo. E na questão de peso, né, que eles são infinitamente mais leves, então é quase que o melhor de todos os mundos, se você consegue levar ele de forma ostensiva. Se você tentar levar ele de forma velada, aí já entra na questão do cobertor pequeno, né? Você vai ter mais dificuldade. Mas se você é um agente de segurança e consegue transportar ele de forma ostensiva, como eu falei, seja no colete, na perna, na cintura, aí eu recomendo 100% o de polímero. Ele é leve, ele tem bom alcance, ele tem um custo-benefício muito bom e ele vai ter a resistência necessária. E ele, acima de tudo, ele vai cumprir a missão, né? Aquilo que você quer fazer com sabe, seja o cara que você vai enfrentar. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem sobre as armas de impacto para autodefesa, que não se resumem só a bastões, muito pelo contrário. Sim. Mas eu acho que é o que a galera normalmente tem mais curiosidade. Até acho que seria interessante que a gente fizesse um só sobre bastões.
E aí a gente até podia mostrar um pouco mais as particularidades de cada um e tal. Só não promete que não vai me bater com eles, para o pessoal ver qual que dói mais. Aí eu participo. Mas tirando as brincadeiras, eu acho que foi bem explanado essa situação toda. Só fazendo um parênteses, você falou dessa questão do qual dói mais, né? Tá. Assim, às vezes o pessoal tem essa coisa, comprou o bastão X, Y, porque esse machuca mais, machuca menos. Cara, isso pra mim nunca fez sentido. Você quebra um osso ou quebra dois. Cara, você tá quebrado. Exato. Né? Ponto, não interessa. Vai machucar mais, machuca menos. Que porra é essa de machuca mais, machuca menos? Machuca. Machucou. Esse negócio né? de tipo, vai quebrar mais. Um bastão de aço, ele vai quebrar mais. Não vai quebrar mais, tá quebrado. Quebra, tá quebrado. E tem muito mais variantes do que só isso, né? Sim, Ponto de impacto, uma série de coisas. Né? Cara, eu quero saber se, por exemplo, igual o pessoal fala dessa questão do fator do tiro, né? Porque ele atira, ele entra de um jeito e faz um buracão desse tamanho do outro lado. Beleza. Você acertou onde você queria acertar? Né? Esse buracão que saiu do outro lado foi numa área contundente, realmente vascularizado, um grande órgão. Chega um momento onde não faz diferença. Né? Por exemplo, você atirou no cérebro do cara. Não interessa se o furo foi assim ou se foi assim. Ou você foi de 22 ou de 762. Você atirou no cérebro do cara. Fudeu o cara. Exatamente. Né? No bastão, a mesma coisa. Interessa se você quebrou um osso ou mais. Quebrou, tá quebrado. Ele tá na merda. Ponto. Não interessa se quebrou o joelho do cara em 3 pedaços ou em 20. Eu acho que só um pedaço já vai doer muito, né? Exatamente. Mas, conclua. Eu acho que é isso, mestrão. Conseguimos mostrar um pouco. Acho que a gente pode fazer sim um só sobre bastões. Acho que a galera vai gostar. É uma coisa que acho que levanta bastante curiosidade, né? Então, comentem aí, pessoal. Curtam, compartilhem. Qualquer dúvida, falem com a gente. Se for pra xingar, a gente não responde. Brincadeira, a gente não responde mesmo. A gente bloqueia. Mabuhay, mestre. Mabuhay. Muito obrigado. Valeu, galera. Grande abraço a todos. E nos aguardem que logo vem mais coisa muito legal aí pra vocês. Valeu. Falou.